Olá, paz do Senhor, Pastor Alencar do Ministério Internacional do Guará, Assembleia de Deus. Nós estamos aqui em Água Quente, então, o campo de Água Quente, Brasília, Distrito Federal. Seja bem-vindo ao Didaquê e, como eu já havia falado, nós vamos estar comentando lições dessa revista, que é a revista do Ministério Internacional do Guará, revista de escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção essa revista. Nós já estamos na terceira lição. E agora nós vamos estar fazendo o comentário da terceira lição. A terceira lição, ela vai tratar do arrebatamento dos salvos. Olha lá. A primeira lição foi o Cordeiro de Deus no Apocalipse. A segunda lição, a vinda de Jesus como noivo, juiz e rei. E agora, terceira lição, o arrebatamento dos salvos. O arrebatamento dos salvos, meus irmãos, é bem certo que há muitas vertentes teológicas, muitas teorias, mas nós basicamente paramos em três teorias, ou três vertentes. Nós paramos no arrebatamento dos salvos, em que Jesus vem antes da grande tribulação, ou que Jesus vem no meio da grande tribulação, ou vem depois, somente isso e mais nada. Então são três pontos de vista que nós analisamos biblicamente. E são pontos de vista que concorrem fortemente em seus textos bíblicos, né? Então, todos os três têm razão em seu pensamento. Bem óbvio, existe o pensamento correto, o pensamento que nós vamos dizer, esse aqui é a verdade. E que eu, sinceramente, não vou me ater para lhe dizer aqui qual é. Primeiro, porque nós paramos nas palavras de Jesus, que diz assim: o dia e a hora ninguém sabe. Então, se Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe, quem é o homem para se atrever a dizer o dia e a hora? Houve alguns, né, aí que se atreveu a dizer dia e hora, né, porque a Bíblia ela relata uma série de acontecimentos que faz com que nós venhamos a dizer, olha, se acontecer isso aqui, Jesus volta. Houve muitos pensamentos, como por exemplo, se o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. E a respeito do evangelho vir a todas as nações, nós estamos no Brasil. O Brasil ficou conhecido no ano de 1500, né? Então 1500 depois de Cristo, bem certo que nós somos os confins da terra. O evangelho veio de lá para cá e não vai daqui para lá. Então ele veio até nós. Nós fomos alcançados. O outro grande detalhe é que rumores de guerra, né? Pestes, terremotos, maremotos, né? Então, as questões das catástrofes. E nós já vimos na história que houve muitas catástrofes, né? Terremotos, guerras, então, nem se diz, né? E Jesus diz que naquele grande dia será como nenhum outro, né? E um grande detalhe é como que nós vamos saber que esse grande dia, quando chegar, de fato será o grande dia, pois nós não temos como medir o teor de maldade do que houve no passado para o que vai haver naquele grande dia, né? Por exemplo, se nós começarmos a falar sobre maldade, quem pode medir a maldade do que aconteceu com Isaías ao ser cerrado ao meio, em um tempo em que tudo era feito manualmente? Quem pode medir o teor de maldade
com os nossos irmãos que foram jogados no Coliseu, né, e ser comidos por leões. Quem pode medir o teor de maldade, por exemplo, me adiantando um pouco mais, quando os nazistas, né, aquele povo começou a massacrar o mundo e principalmente os judeus, né? Quem pode medir esse teor de maldade? Então houve já muita maldade no mundo, né? E se nós podemos dizer, não, mas vai ser um dia diferente do outro, vai ser pior ainda, eu acho que nesse aspecto nós só podemos dizer em relação à quantidade de pessoas sofrendo ao mesmo tempo, porque o mundo ele ampliou, né? Então não será porque estão queimando unha a unha de uma pessoa, estão serrando o pescoço da pessoa com canivete cego, porque já houve muitos teores de maldade. Então, se já houve essas proporções de maldade, de fato, as palavras de Jesus em dizer que o dia e a hora ninguém sabe, elas são mais precisas do que os relógios que nós temos, né? Do que os segundos, minutos, milésimos do nosso relógio, né? Que bate. Então, dentro desses aspectos, a Bíblia ela nos dá três teorias de pensamento e que a revista ela muito bem coloca essas teorias, né? Ela trabalha aqui a ideia de que Jesus vem antes e em sendo no caso de Jesus vir antes, essa teoria é chamada de pré-tribulacionista. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus ele vem antes da grande tribulação. A outra, que Jesus vem no meio, é chamado de mid-tribulacionista, né? Mid ou mesotribulacionista, que Jesus ele vem no meio da grande tribulação. E a outra é a pós-tribulacionista, que Jesus ele vem no final. E aí qual o detalhe? Como que nós apoiamos, né, ou como que essas correntes teológicas apoiam os seus argumentos. Os pré-tribulacionistas, eu acho que também é o texto principal, é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 18, que vai tratar a questão do arrebatamento, Jesus vindo nas nuvens e levando a sua igreja. E depois entra os outros textos, que aí virá a grande tribulação, né? Há texto como Apocalipse 4:1 que apoia, a 2 Tessalonicenses 5:10, Efésios 5:6, né? Essas referências vocês conferem. E o mid-tribulacionista, que Jesus vem no meio, ele trabalha a ideia daquelas semanas de Daniel, né? Profetizada, as 70 semanas. Em Daniel 9:24 vai falar. E também Apocalipse 14, do 14 ao 16, né? Que o povo vai estar sofrendo e aí vem Jesus e resgata o seu povo, né? E o pós-tribulacionista, ele basicamente vai apoiar a sua ideia em Apocalipse capítulo 11, né? Apocalipse capítulo 11 vai falar de todos os sofrimentos e tal, das testemunhas que se levanta, faz sinais, maravilha, depois ressuscita e aí o Senhor vem para julgar o mundo e dar o galardão para os seus. Então você acaba percebendo que são textos que de fato dá essa ideia, né, de que realmente será assim. Tanto que você lendo em um momento você fala, nossa, vai ser desse jeito. Você lendo outro momento você fala, nossa, realmente é assim. E chegando na última, que é o pós, você fala, realmente. Então, qual linha você vai defender? Essa é a grande questão. Qual posicionamento teológico, escatológico eu vou pegar para mim, né? Eu, em particular, eu vou dizer o seguinte, eu sou
um economista, né? Eu sou econômico, eu também vou dizer que é a minha economia no reino, né? O que eu vou defender e o que eu tenho acreditado? Eu tenho acreditado no pré-tribulacionismo e vou explicar com argumentos meus, porque é um argumento da minha economia no reino. O que acontece? Se eu sou pré-tribulacionista e digamos que o mid-tribulacionista esteja certo. Se o mid-tribulacionista está certo, então eu como pré, eu estou aguardando Jesus antes. E em acontecendo a grande tribulação, e eu, como disse, não sei medir o teor de maldade para declarar essa é a grande tribulação, vou estar aguardando Jesus do mesmo jeito. Então, se o mid está aguardando na metade, eu estou aguardando antes, cheguei até o mid e fui arrebatado junto. E se for o pós-tribulacionista, eu vou manter a minha mesma confiança e aguardando no Senhor até mesmo após a grande tribulação. Passarei por tudo isso, crendo. E aí eu sou um economista, eu não tenho perda. Por que eu não tenho perda? Imagina o seguinte, se o cara é mid e o cara é bem estudado, e aí ele diz assim, não, Jesus vai vir na metade da grande tribulação. Aí você fala, quando vai ser a grande tribulação? Aí muitos vão dizer, não, quando o anticristo sentar lá no templo, em Israel. Quando o anticristo começar a governar. Então, se o camarada vai ficar esperando esse sinal, o anticristo se levantar, porque aí passa a ser o termômetro, o anticristo tem que se levantar. E aí, e se Jesus voltar antes? Como fica? O camarada está esperando o anticristo, mas quem veio foi o Cristo, justo e verdadeiro, levar a sua igreja. E o mesmo caso do pós-tribulacionista. Não, o anticristo tem que se levantar, as duas testemunhas, tem que haver muita confusão, muita guerra, muita destruição, para aí depois de tudo isso, Jesus vir. Né? Então o cara ele passa a observar épocas e as estações. Né? Ficamos naquela palavra de Jesus, vocês sabem discernir a face dos céus, né? E não consegue entender essas coisas. Então, é isso que eu chamo de economia do reino. E nisso eu prefiro me apoiar. Porque aí eu me adentro naquela parábola das virgens prudentes, né? Que fica aguardando, né? Ou guardando o seu azeite para o grande dia, o dia do noivo. Então nós ficamos como virgem prudente em sendo pré-tribulacionista. Não estou dizendo aqui que o camarada é tribulacionista e vai vacilar, né? E nem o pós, né? Porque eu penso que ambos, todos, vai guardar a coroa, né? Guarda o que tens, né? Então eu acredito que vai guardar, mas eu estou supondo as situações, porque há muitos que se apegam nas épocas e nas estações e acaba sendo engolido por elas, né? Então, nesse ponto, eu, em particular, eu fico com a corrente pré-tribulacionista. E a nossa revista está aqui detalhando cada um dos pontos e nos trazendo esclarecimentos sobre cada um deles. Então, essa revista e essa lição, ela é uma lição excelente e fundamental para a nossa vida como cristão. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, dá o seu like, né? Nos apoia, nos ajude, divulgue, porque nosso interesse aqui é só um, é propagar a palavra de Deus, né? É distribuir pensamentos, né? Reflexões. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima. E não se esqueça, nós também estamos no Facebook, com a página SS Água Quente. Vai lá, curta, compartilha. Vamos estar divulgando muitos vídeos, além comentando essas lições, vamos estar também com vídeos
respondendo a muitas perguntas, né? E te aguardo também na nossa próxima lição. A nossa próxima lição será o Tribunal de Cristo e os galardões. Então, te aguardo na próxima lição. Que Deus abençoe você.